Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos finalizar sistema nervoso estudando algumas doenças e as drogas, tá? Eu coloquei aqui para vocês algumas das principais doenças do sistema nervoso. As doenças do sistema nervoso, elas compreendem um grande problema dentro da saúde na sociedade moderna, tá? Por quê? É, esse problema pode acometer as pessoas de forma direta ou indireta, mas o grande problema é que elas não têm cura, tá? Essas patologias não têm cura. Então, isso acaba se tornando um problema de saúde bem grande, tá? Dentro da sociedade. Então, vamos começar falando de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, vai degenerando, vai atrofiando o cérebro, tá? E ela é caracterizada por uma perda das faculdades mentais, ou seja, do controle geral da mente, tá? Então, conforme vai passando o tempo que a pessoa tem Alzheimer, vai piorando porque vai degenerando cada vez mais. Ela é a primeira causa da demência senil, né? Porque é uma doença que acomete as pessoas idosas normalmente. Inicialmente, a perda de memória, ela vai gerar um desconforto. Só que posteriormente essa pessoa vai perder toda a capacidade de autocrítica. Então ela perde totalmente o controle, né? Então aqui, olha, tem o cérebro saudável e o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Olha, dá para perceber aqui que eles vão perdendo toda a parte do córtex, ó, no cérebro. Então isso que é atrofiar, tá vendo? Ele vai diminuindo com o tempo cada vez mais. Então por isso que a pessoa cada vez vai piorando cada vez mais essa doença, né? Ela vai progredindo dessa forma. Parkinson também é uma doença neurodegenerativa, ela é crônica e ela é progressiva, então também vai piorando os sintomas, né? Normalmente afeta também pessoas com idade avançada. Ela é decorrente de perda de neurônios do sistema nervoso central e numa área específica do cérebro. E vocês sabem que perdendo os neurônios, eles não se recuperam, eles não regeneram, tá? E também ocorre uma redução de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor. E aí vai ter com essa perda de dopamina, essa diminuição, vai ter uma alteração nos movimentos não voluntários. O que significa isso? Então, por exemplo, se a pessoa levanta o braço, ela tem um controle disso em relação aos músculos, que vocês já aprenderam. O cérebro está controlando esse movimento, tá? De levantar o braço, de abaixar o braço. Agora, você manter o braço parado, a mão parada, é um equilíbrio que está vindo do cerebelo. Então, o que acontece no Parkinson é que a pessoa perde esse equilíbrio. Ela acaba sendo alterando esses movimentos aqui não voluntários nesse sentido. Ela não consegue ficar com a mão parada. Ela vai tendo movimentos que ela não controla, tá? Então aqui, olha, aqui tem uma ramificação de axônio, as vesículas aqui de neurotransmissores, que no caso é a dopamina, tá? Então esse é o neurônio que vai transmitir a dopamina e esse é o neurônio que vai receber. Isso vocês já aprenderam. Aqui tem a fenda sináptica, que é o espaço onde vão passar esses neurotransmissores, vão encaixar aqui na próxima ramificação, né, do outro neurônio e vai transmitir o impulso nervoso. Isso numa pessoa normal. Agora, no Parkinson, olha, tem uma diminuição, tá, de vesículas de dopamina
Então, aqui ela libera pouquíssima, ó, dopamina para poder transmitir o impulso para que esse outro neurônio receba e continue a transmissão. Então, esse é o problema, tá? A falha está aqui, nessa diminuição de dopamina e na falha da transmissão do impulso nervoso, certo? Então, isso é que faz com que a pessoa perca o controle do equilíbrio, né? Principalmente nas mãos. Essa doença de Huntington, ela também é neurodegenerativa, mas essa é hereditária e ela é rara, tá? Ela comete de 3 a 7 indivíduos a cada 100 mil habitantes. Ela caracteriza-se por apresentar movimentos bruscos, rápidos e involuntários de braços, de pernas e de face. Então, a pessoa não controla esses movimentos. Então, aqui, olha, esse é um cérebro normal. Esse ventrículo é onde fica o líquor, que eu falei para vocês, que é aquele líquido cefalorraquiano que fica entre as meninges, que serve para nutrir o cérebro, para amortecer choques. Aqui são os gânglios da base aqui do cérebro, que está recebendo as informações para transmitir para o cérebro. No caso da doença de Huntington, aqui aumenta, tá vendo? A quantidade de líquor fica acumulado aqui dentro, ó, repara a diferença daqui com o normal. Então, como aumenta aqui a quantidade de líquido aqui dentro dos ventrículos, então ele comprime a parte interna aqui do cérebro e atrofiando os gânglios, tá vendo? Da base, que são os que recebem aqui as informações para transmitir. Então, olha aqui os gânglios e olha como atrofiou, justamente porque aumentou essa parte aqui dos ventrículos por conta do acúmulo do líquor, que é esse líquido que eu falei para vocês que fica entre as meninges, tá? Então, isso é o que caracteriza a doença de Huntington, né? O que acontece dentro do cérebro. Esclerose múltipla. Também é uma doença neurodegenerativa, tá vendo que a maioria a doença só vai piorando, ela vai degenerando o cérebro ou o neurônio, enfim, né? Ela vai só agravando. Se caracteriza por placas disseminadas de desmielinização. Então, o que é isso? Lembra da bainha de mielina? E através da bainha de mielina que envolve os axônios, é que ocorre a transmissão do impulso nervoso. Então, aqui vai perdendo a bainha de mielina, tá? Em todo o sistema nervoso central e vai levando a um quadro neurológico variado. Pode ser desde a remissão, tá? Ou seja, acaba não percebendo, né, essa alteração, como uma exacerbação, quer dizer, vão aparecer manifestações clínicas agravantes. Então, pode ficar desde de uma forma que não se perceba, como uma forma que se percebe muito os sintomas. Costuma aparecer entre 25 e 30 anos de idade e é mais comum em mulheres. Os sintomas são a sensibilidade, a fraqueza muscular, a perda da locomoção, ocorrem distúrbios emocionais, incontinência urinária, queda de pressão e sudorese. Então, é um conjunto de sintomas que pode aparecer tudo junto, como pode aparecer alguns e outros não. Então, isso que fala que pode ser variado tanto de uma remissão, quer dizer, que praticamente você não percebe, como uma exacerbação que de repente você percebe tudo isso, tá? Então, olha só.
Isso aqui é um neurônio saudável que tem a bainha de mielina que vocês já estudaram. Lembra? Tem as células de Schwann, essa separação é o nódulo de Ranvier, que fica aqui, ó. E a bainha de mielina, ela cobre direitinho aqui todo o axônio. Aí, olha o que acontece na esclerose múltipla. Olha como fica a bainha de mielina. Tá vendo? Isso que é a desmielinização. Ela vai perdendo essa camada. Olha aqui. Tá vendo? Então, isso faz com que a transmissão do impulso, dos sinais elétricos que tem que acontecer aqui para chegar nessa ramificação e passar para o próximo neurônio, isso tudo fica prejudicado, tá? Mas prejudicado daquela forma que eu falei. Pode acontecer tudo de uma vez, pode acontecer só um lá daqueles sintomas, ou de repente a pessoa não percebe, de repente percebe muito, então é uma coisa muito descontrolada, tá? Porque não fica exatamente certinho, porque vai degenerando nesse sentido, vai se agravando porque vai desmielinizando esses axônios, tá? Com o tempo que a pessoa tem a doença, tá? Acidente vascular cerebral, que é o AVC. Ele é conhecido como derrame cerebral, tá? E ele pode acontecer de duas formas, ou uma obstrução no vaso sanguíneo, que isso é chamado de isquemia, ou o rompimento dos vasos sanguíneos, que isso é uma hemorragia. Inicia-se abruptamente, tá? Então é de uma hora para outra mesmo, sendo que o indivíduo pode apresentar dificuldades na movimentação dos membros de um lado só do corpo, tá? Que normalmente acontece isso, ou também pode ser dos dois lados. Pode acontecer dele ter um AVC que ele nem perceba, certo? Depende se é fraco, se é forte. Ele pode apresentar dificuldades na fala ou na articulação de palavras, sem dificuldade para falar. Pode ter um déficit visual ou auditivo, tá? Então, ele pode sair de um AVC fraco, sem sequelas nenhuma, como ele pode ter um AVC muito forte e apresentar sequelas para o resto da vida ou até morrer. Então, depende muito de como foi essa obstrução ali no cérebro. Então, acontece assim, quando é um AVC isquêmico, tem um bloqueio aqui, olha, do fluxo sanguíneo, então forma um coágulo. Então, fica assim, olha, dessa forma. Então, não tem um derrame de sangue. É o coágulo que não deixou o sangue passar. Então, ocorreu esse bloqueio aqui. E aí fica dessa forma. Esse é o AVC isquêmico. Quando é um AVC hemorrágico, ocorreu uma ruptura aqui, olha, tá? Do vaso sanguíneo e aí o sangue se espalhou. Então, fica espalhado aqui dessa forma no cérebro, tá? Então, os dois vão provocar o prejuízo aí no cérebro de qualquer forma, seja o isquêmico, seja o hemorrágico. Epilepsia. É uma alteração na atividade elétrica do cérebro, só que é temporária e é reversível. Então, quer dizer, a pessoa pode ter também uma epilepsia leve, que ela só tem dificuldade no controle de alguns movimentos, como ela pode ter, pode cair, pode ter reações involuntárias, mas é temporário e aí ela volta, tá? Então, isso que é temporário e reversível. Não se trata exatamente de uma doença, mas é um sintoma e ele pode aparecer de diferentes formas clínicas, tá? Então, pode ser por manifestações motoras, que a pessoa vai perceber, ou sensitivas, sensoriais, psíquicas ou neurodegenerativas. Então, são formas diferentes de manifestação desse sintoma aí que no caso é a epilepsia.
Então, assim, olha, isso seria um eletroencefalograma de um cérebro normal, tá? Então, ele tá mostrando aqui sinais elétricos, tá? Que tá vindo lá, que vocês já aprenderam dos neurônios. Aqui seria uma epilepsia numa parte do cérebro, tá vendo? Então, aqui você já tem a mudança de sinais elétricos nessa parte. Então, pode acontecer essa epilepsia mais leve, que ela tá só numa parte, como ela pode acontecer essa epilepsia que teve uma mudança de sinais elétricos no cérebro todo, tá? Que aí chega ao extremo de ter, de cair, de ter o ataque epilético, né? De uma forma mais grave, né? Mas ele é reversível. É naquele momento ali que aconteceu essa falha aqui de sinais elétricos, tá? Meningite. A meningite é uma infecção de origem bacteriana ou viral que vai afetar as meninges. Lembra que eu falei para vocês que o sistema nervoso central tem a proteção dos ossos, que é o crânio e as vértebras, e as meninges, que são aquelas 3 camadas. Tá? Então, a infecção acontece nessas camadas e frequentemente pode apresentar risco de vida. Então, principalmente meningite bacteriana, tem vários tipos de bactérias, mas uma delas, que é chamada meningite meningocócica, ela é bem grave e a pessoa pode perder a vida em horas, tá? Os sinais clínicos são febre, cefaleia, rigidez na nuca, vômitos com ou sem fotofobia, tá? Ele se incomoda com a luz. São sintomas que, para se fazer o diagnóstico, é bem complicado, porque essa rigidez na nuca é característico de meningite, mas ela não aparece logo no início desses sinais clínicos. Então, a pessoa tem dor de cabeça muito forte, que é a cefaleia, ela tem vômito, então, até o médico concluir que é uma meningite, é meio complicado porque esses sinais clínicos são comuns, podem ser várias coisas. Então, até ele chegar no diagnóstico, pode demorar e isso pode agravar o estado da pessoa. Porque se ela apresentasse essa rigidez na nuca logo no início, seria mais fácil para diagnosticar, tá? Então, aqui, olha, tem lá o osso, né? E aí tem as 3 camadas. Lembra lá que eu tinha falado para vocês? A de fora dura mater, a do meio aracnoide e a interna pia mater. Que até o líquor, que eu falei para vocês, que é o líquido céfalo-raquidiano, vai ficar entre a aracnoide e a pia mater. Ele fica aqui, tá? No caso da meningite, olha, ele inflama aqui, tá? Porque a bactéria, o vírus, tá nessa parte aqui das meninges, então as 3 meninges ficam inflamadas, infeccionadas, e aí comprimem aqui o cérebro que está aqui embaixo, certo? Poliomielite é uma infecção que vai atingir a massa cinzenta da medula espinal. Lembra que eu falei para vocês que a massa cinzenta na medula espinal, ela fica do lado de dentro, certo? Então, vai afetar essa parte. O vírus, né? Porque a poliomielite é provocada por um vírus. Então, o vírus vai infeccionar essa parte da medula espinal. Ela é transmitida por água, por alimentos contaminados ou contato com uma pessoa infectada. E pode ser evitada com vacina, tá? Já controlou-se muito essa doença através da vacinação, mas voltaram a aparecer alguns casos aí por conta de pessoas que não se vacinam, né? Não vacina a criança e acabou tendo uma volta aí da poliomielite,
tá? Que já estava assim praticamente erradicada. Então, assim, olha, ela é altamente contagiosa por via oral, tá? E fecal, porque também vai eliminar pelas fezes. Aí, depois da contaminação, esse vírus da poliomielite, ele vai se desenvolver na garganta e no intestino. Aí, do intestino, ele vai alcançar toda a corrente sanguínea. E depois de ter alcançado a corrente sanguínea, ele vai chegar no sistema nervoso e vai paralisar os músculos, tá? Aí isso acaba sendo, dependendo do quanto ele vai paralisar, mas isso acaba sendo irreversível. Paralisia cerebral é um distúrbio na movimentação, no tônus muscular, que é o equilíbrio, e postura, tá? Então, depende de que forma vai ser afetado isso, mas de qualquer forma vai afetar a movimentação, o equilíbrio ou a postura da criança. Ocorre devido ao desenvolvimento anormal do cérebro, tá? E muitas vezes antes do nascimento. Então, já na gestação, esse cérebro, existe uma anormalidade desse cérebro, e a criança já nasce assim. Ou pode acontecer de faltar oxigênio em algumas áreas motoras do córtex, que é a parte de fora do cérebro, durante o nascimento. Então, pode acontecer na gestação, mas também pode acontecer durante o nascimento. Então, aqui, ó, e aí também são várias formas. Pode afetar as pernas, tá? Mais do que os braços. Isso é chamado de diplegia. Então, esse tipo de paralisia é mais comum em bebês prematuros. Pode afetar apenas um lado do corpo, que aí é chamado de hemiplegia. Então, na maioria das crianças, o braço é mais afetado do que as pernas. E pode afetar o corpo inteiro, que é quadriplegia. Então, esse tipo de paralisia é mais comum quando ocorre a falta de oxigenação no nascimento, que eu falei para vocês, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre as drogas. Drogas psicotrópicas são substâncias químicas que agem no sistema nervoso central e produzem alteração no comportamento, no humor, na cognição, tá? Drogas lícitas, elas são drogas permitidas por lei, tá? Então, são compradas de maneira livre, né? E o comércio é legal. Então, cigarro, álcool, medicamentos que reduzem a ansiedade ou apetite, entre outros, tá? Então, qualquer pessoa pode comprar, é livre. As drogas ilícitas são aquelas que a comercialização é proibida pela justiça, tá? Elas também são conhecidas como drogas pesadas porque elas causam uma forte dependência, tá? Então, aqui inclui-se a cocaína, a maconha, o crack, a heroína, tá? Então, aqui, drogas lícitas, né? E as drogas ilícitas. Agora eu vou falar para vocês sobre a classificação das drogas. Então, drogas depressoras. Elas vão deprimir o funcionamento de todo o sistema nervoso central. Elas vão diminuir as atividades intelectuais, motoras, sensitivas, tá? Tudo ocorre uma diminuição, por isso que é chamada de depressora. Vão causar sonolência, problemas respiratórios, tendência à diminuição da reação à dor, à ansiedade. Então, as pessoas quem ingere a droga depressora, ela vai sentir menos dor, né? E vão ficar menos ansiosos, é nesse sentido. Produz uma euforia inicial, mas depois uma sonolência. Então, aqui, o que faz parte desse tipo de droga é o álcool, os sedativos de forma geral, a morfina, tá? Que é uma droga muito forte, quando a pessoa tem dores muito fortes, é que
ela toma morfina para aliviar essa dor e anestésicos de maneira geral, qualquer tipo de anestésico, tá? Então aqui exemplos aqui de drogas que são depressoras. Drogas perturbadoras. Elas produzem alterações nas funções mentais, promovem fenômenos psíquicos anormais, então a pessoa tem delírio, tem alucinações, então essas são as alterações, tá? Provoca alterações no raciocínio, na aprendizagem, na memória e na percepção das coisas. Aqui, o que faz parte das drogas perturbadoras é a maconha, o LSD, êxtase e o cogumelo. Tá? Então, aqui, algumas drogas perturbadoras. E, por fim, as drogas estimulantes. E, ao contrário, elas vão aumentar a atividade do cérebro e vai estimular o funcionamento do sistema nervoso central. Vão aumentar a atividade motora, provoca insônia, porque a pessoa está muito estimulada, euforia, tá? E a pessoa acaba ficando num estado de alerta exagerado, tá? Ela não dorme, está estimulada. Aqui, o que faz parte são a cocaína, as anfetaminas de forma geral, o cigarro, o crack e a cafeína, tá? Então, aqui a cafeína presente depende também da quantidade que a pessoa ingere, mas presente no café, na Coca-Cola, enfim. Então, por isso que as pessoas tomam café, o mesmo café com Coca-Cola para poder ficar acordado, porque a cafeína é estimulante, então a pessoa acaba tendo, dependendo da quantidade ingerida, insônia, né? Então é nesse sentido, tá? É um tipo de droga estimulante. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu estou terminando aqui com vocês tudo que nós vimos aqui sobre o sistema nervoso, que faz parte do sistema nervoso, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.